de Desenvolvimento Social, Robson Tuma, e o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, do Ministério da Cidadania, estão na Paraíba. Eles estão conhecendo experiências sobre tratamentos terapêuticos para dependentes químicos. Aqui no estúdio, a gente recebe, a partir de agora, o secretário Quirino Cordeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Uma satisfação estar aqui com você, com todos os amigos do Correio Debate. Eu pergunto, essa visita é só a Paraíba ou está estendida para outros estados? Os senhores estão conhecendo essas experiências, tratamentos terapêuticos, visitando casas de reabilitação desses dependentes químicos? Como é que está sendo essa agenda? Nós temos viajado Brasil afora. Semana passada estivemos em Manaus, no Amazonas. Estamos aqui hoje, aqui no estado da Paraíba, fazendo várias visitas para entidades que trabalham na área de recuperação de pessoas com dependência química. Ontem mesmo estivemos em uma comunidade terapêutica localizada em Santa Rita, com a terapêutica Abrace. Mais à tarde estivemos em Alhandra, visitando 2 unidades com a terapêutica Fazenda da Esperança. À noite estivemos no Conde, visitando com a terapêutica Missão Resgate. Estivemos também visitando a Fundação Cidade Viva, ou seja, temos buscado conhecer as experiências exitosas aqui no estado da Paraíba de recuperação de pessoas que apresentam dependência química. Nós, do governo federal, temos trabalhado para ampliar as nossas parcerias com essas entidades. Só para que os amigos que estão nos acompanhando possam ter um dado, em 2018 o governo federal financiava cerca de 2.000 vagas para o tratamento gratuito de pessoas com dependência química nessas entidades, nas comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de dependentes químicos. Nós ampliamos o financiamento público federal, chegamos no final do ano passado, Hermes, a um financiamento de cerca de 17.500 vagas, ou seja, nós saltamos de pouco mais de 2.000 para 17.500 vagas. Hoje financiamos vagas em todos os estados brasileiros, inclusive aqui na Paraíba, são cerca de 700 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Então nós temos buscado essas parcerias para que nós, do governo federal, juntamente com a sociedade, possamos enfrentar cada vez mais esse cenário devastador que as drogas têm causado no Brasil nesses últimos anos. O senhor é psiquiatra por formação, né? Como é que o senhor tem visto a visão de psiquiatra dessa mudança do tratamento, desse perfil do tratamento aos dependentes químicos ao longo aí dessa última década? O que nós temos buscado fazer, Hermes, nessa atual política do governo federal, do enfrentamento às drogas, do cuidado às pessoas com dependência química, é ofertar uma rede ampla de cuidado para as pessoas que infelizmente se enveredaram pelo uso das drogas. Nós temos buscado fortalecer o tratamento tanto de base comunitária, apoiando, por exemplo, ambulatórios de saúde mental, que ajudam as pessoas que apresentam quadros clínicos mais leves a entrarem no seu processo de recuperação, mas nós também temos aportado recursos para outros serviços que precisam compor essa rede de cuidado. Pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, que apresentam sucessivas recaídas em relação ao uso das drogas, precisam, por exemplo, de internações em períodos mais longos de tempo. E as comunidades terapêuticas entram muito bem para ajudar essas pessoas. Nós também precisamos ter hospitais para receberem pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, às vezes comorbidade com quadros psiquiátricos. Sabemos que, infelizmente, o uso de drogas podem desencadear transtornos mentais, como quadros psicóticos, como esquizofrenia, podem desencadear transtornos de ansiedade, transtornos do humor grave, como depressão, o que pode desembocar, por exemplo, num risco de suicídio aumentado. Então, pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves de dependência química, em geral, com comorbidade, aparecendo junto outros quadros clínicos, essas pessoas, quando se colocam em risco ou colocam outras pessoas em risco, precisam ser hospitalizadas, precisam de hospitais. Inclusive, nessa visita, Hermes, que eu estou fazendo aqui na Paraíba, amanhã eu estarei em Campina Grande, visitando a clínica psiquiátrica Dr. Maia, que tem parceria com o SUS e que tem trabalhado conosco também, ajudando nesse processo de cuidado das pessoas com dependência química lá, pessoas com quadros clínicos mais graves. Enfim, o nosso objetivo, então, é criar uma rede de atenção que ajude as pessoas com quadros clínicos mais leves, pessoas com quadros clínicos intermediários, até quadros clínicos mais graves, mas sempre buscando ofertar o cuidado de acordo com a real necessidade das pessoas. Quando a gente fala em dependente químico, o telespectador que está em casa sabe disso,
Porque quando a gente fala nesse quadro de praticamente de uma pandemia, de uma endemia, né, de dependentes químicos no Brasil, a gente lembra sempre a figura da Cracolândia, lá em São Paulo. E o governo paulista, por várias vezes, tentou fazer a chamada internação compulsória, quer dizer, levar a pessoa à casa de recuperação à força mesmo, para que ela se trate. Isso dá certo na sua avaliação? A internação compulsória é uma arma a ser utilizada, uma arma no bom sentido, a ser utilizada para forçar a pessoa a um tratamento? Sem dúvida, Hermes. A internação, tanto compulsória, aquela que acontece com autorização da justiça, como a internação involuntária, que acontece também contra a vontade do dependente químico, mas que não precisa da intervenção judicial, são modalidades terapêuticas que ajudam muito no tratamento de pessoas que apresentam dependência química. Entretanto, é importante falarmos aqui que esse tipo de tratamento é para pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, que pelo uso das drogas acabaram então perdendo a capacidade de tomar decisões autônomas, começam a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Nessa situação, então, a internação involuntária ou a compulsória são extremamente importantes. É importante nós registrarmos aqui também, Hermes, que no ano de 2019, logo no início da atual gestão do governo federal, nós ajudamos na publicação daquela que é considerada a nova lei de drogas, a Lei 13.840, e que consta lá, nós fizemos constar no texto da lei a possibilidade da ocorrência de internações involuntárias para pessoas com dependência química. E é importante nós estarmos aqui para desmistificarmos esse tipo de abordagem terapêutica, porque quando indicada de maneira apropriada, longe da internação involuntária ou a compulsória, longe de serem modalidades terapêuticas que possam não respeitar os direitos das pessoas e violar direitos, muito pelo contrário, a internação involuntária, a internação compulsória garante o direito do dependente químico, garante o direito ao tratamento, garante o direito à vida. Então, essas abordagens terapêuticas agora começam a ser oferecidas para a população, porque é muito importante, novamente, que nós possamos ofertar cuidado para as pessoas de acordo com as suas reais necessidades clínicas. E em existindo a necessidade de uma abordagem involuntária ou compulsória, o poder público precisa ofertar isso para a pessoa. Essa nova lei das drogas tem um tratamento diferenciado para a pessoa que é reconhecidamente dependente químico? Sem dúvida, Hermes. No início da atual gestão do governo federal, do presidente Bolsonaro, em 2019, por conta dos graves desafios que nós tínhamos no campo das drogas, nós publicamos a nova política nacional sobre drogas, foi publicada por meio de um decreto do presidente Bolsonaro, e naquele mesmo ano nós trabalhamos para a publicação da nova lei de drogas. São duas novas normativas que se alinham entre si, Hermes, e buscam dar novos direcionamentos para o enfrentamento às drogas. Na verdade, nas mais variadas frentes. Na área, por exemplo, de repressão, essas novas normativas colocam que o poder público precisa utilizar ações mais duras, mais contundentes no enfrentamento às drogas. Nós temos feito isso. Acho que os telespectadores têm acompanhado. O Brasil tem batido recorde atrás de recorde na apreensão de drogas. Ou seja, hoje nós não temos nenhuma leniência, nenhuma condescendência em relação ao narcotráfico, em relação ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Nós conseguimos, aproveitando a ocasião aqui, conseguimos aprovar uma outra lei no Congresso Nacional, a Lei 13.886, que tem nos ajudado muito, Hermes, nessa área de repressão, tem permitido com que nós consigamos fazer, agora mais recentemente, o que é chamado de alienação antecipada dos bens do narcotraficante, ou seja, ainda durante o curso do processo judicial contra o traficante de drogas, já há a possibilidade de retirar os seus bens, pegar esses bens, leiloá-los, transformar em recurso e aportar no enfrentamento às drogas. E mais recentemente nós temos conseguido também pegar esses bens apreendidos com narcotráfico e doar para entidades que trabalham na área de prevenção às drogas, de recuperação de dependentes químicos, ou seja, nós temos conseguido, o que nós falamos que é matar dois coelhos numa cajadada só. Tem também a questão do abate de aeronaves, né, que transportam drogas, né? Sem dúvida. Ou seja, nós temos conseguido, com essas ações, enfraquecer o crime organizado ligado ao narcotráfico e temos também pegado esse recurso e fortalecer as ações de enfrentamento às drogas. Na área de prevenção, nós também temos várias ações para que nós possamos ter estratégias
nas mais variadas frentes. Nós criamos o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, temos ações de prevenção às drogas nas escolas, temos uma parceria muito importante, Hermes, com as polícias militares de todo o Brasil, para o fortalecimento de um programa muito importante de prevenção às drogas nas escolas, que é o PROERD, que é realizado pelas polícias militares. Nós temos uma parceria agora com as polícias militares de todo o país, inclusive aqui da Paraíba, ajudamos financeiramente a fortalecer esse programa nas escolas, para que as crianças possam entender que o caminho das drogas é um caminho bastante ruim. E na área de tratamento e recuperação de dependentes químicos, como já conversamos, nós temos ampliado as estratégias de cuidado para que as pessoas que infelizmente se enveredaram pelo mundo das drogas possam receber por parte do poder público oferta de cuidado de acordo com as suas reais necessidades. E com isso, então, com estratégias mais duras na repressão ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, ações mais efetivas na prevenção às drogas, nas mais variadas frentes, e também no tratamento e recuperação de dependentes químicos, o nosso objetivo é que nós consigamos mudar os indicadores muito ruins que o Brasil vinha tendo no cenário das drogas nesses últimos muitos anos, por conta de políticas públicas equivocadas que o Brasil vinha tendo. Ok. A gente vai fazer aqui a última pausa no debate de hoje e a gente volta a conversa aqui com o secretário Quirino Cordeiro, que é do Ministério da Cidadania. A gente vai continuar falando desse combate às drogas e desse tratamento terapêutico, essa visita que eles estão fazendo aqui, os dois secretários, o Quirino e o Robson Tuma, aqui na Paraíba, conhecendo as experiências desse tratamento terapêutico no combate às drogas. Fique ligado, é bem rapidinho o nosso intervalo. Correio Debate de volta e nós continuamos aqui a nossa conversa com o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, do Ministério da Cidadania. A gente, inclusive, tinha anunciado também a presença do Robson Tuma, que é outro secretário do Ministério da Cidadania, mas ele está cumprindo outro compromisso em outro local da cidade de João Pessoa. Não deu tempo ele chegar aqui, a gente continua essa conversa com o Quirino Cordeiro, que é importante a gente saber qual a estratégia que o Ministério da Cidadania tem nesse combate às drogas. Vocês estão visitando essas unidades de tratamento terapêutico. Aí eu lhe pergunto, também na sua visão de psiquiatra, esse tipo de tratamento tem dado certo? Tem dado certo. O grande desafio que nós temos, Hermes, é importante falarmos aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, é que a oferta de cuidado às pessoas com dependência química possam ser de acordo com as suas reais necessidades clínicas. Então, quando existe a indicação apropriada para o acolhimento e tratamento dos dependentes químicos em comunidades terapêuticas, os resultados realmente são muito bons. Mas, entretanto, se a pessoa apresenta indicação de outras modalidades terapêuticas, obviamente que o tratamento de uma modalidade terapêutica pode não ser tão apropriado. Então, basicamente, a ideia que nós temos, Hermes, a partir, então, da publicação da nova política nacional sobre drogas, é que nós possamos ter tratamentos, cuidados, modalidades terapêuticas de acordo com as reais necessidades das pessoas, é que o tratamento possa ser customizado, ou seja, pessoas com quadros clínicos mais leves, de mais fácil manejo, essas pessoas podem e devem receber o cuidado em serviços que nós chamamos de serviços comunitários, como, por exemplo, ambulatórios de saúde mental. Pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, entretanto, precisam de outras modalidades terapêuticas, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas. Ao passo que nós já conversamos aqui, pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves, que estão se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco, pessoas que apresentam muitas vezes quadros psiquiátricos decorrentes do uso das drogas, em comorbidade com o uso das drogas, vão precisar, por exemplo, serem hospitalizadas. E aí entram o tratamento em clínicas especializadas, muitas vezes hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, enfim. Então a ideia é que nós possamos ofertar essa gama ampla de cuidado. E só para aproveitar aqui também, Hermes, nós temos buscado no governo federal, com essas novas estratégias, essa nova política de drogas, de cuidado aos dependentes químicos, trabalhar em conjunto com as entidades da sociedade civil. Nós falamos aqui da nossa parceria com as comunidades terapêuticas, que o governo federal tem ampliado bastante o financiamento para essas entidades, para que nós possamos reduzir as barreiras de acesso dos pacientes ao cuidado nessas instituições. Nós temos também trabalhado, Hermes, em parceria
com outras entidades. Por exemplo, temos trabalhado em parceria com os grupos de mútua ajuda e apoio familiar. O governo federal tem tido parceria com grupos como Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva. Em geral, são grupos ligados à igreja, a denominações religiosas que acolhem as pessoas com dependência química, muitas vezes depois delas saírem da internação nas comunidades terapêuticas, nos hospitais, para que elas possam dar continuidade ao seu processo de recuperação. E esses grupos são importantes também, Hermes, porque eles dão suporte, apoio para as famílias dos dependentes. É isso que eu ia lhe perguntar, é o processo de reinserção no seio familiar e também reinserção na sociedade. Exatamente. De um ex-dependente e que tem que ser encarado como uma pessoa que precisa realmente de cuidados especiais, de um atendimento e de uma compreensão daquele momento que ele está vivendo. Sem dúvida. Inclusive, as próprias comunidades terapêuticas, Hermes, essas casas de recuperação para dependentes químicos, elas já fazem um trabalho. Quando o indivíduo está lá acolhido, as comunidades terapêuticas já vão realizando um trabalho com vistas à sua reinserção social. Inclusive, é interessante, né, porque as comunidades terapêuticas trabalham tendo como base alguns pilares de sustentação para suas ações. Então, uma delas é um trabalho a partir do convívio do dependente químico lá na unidade com seus pares, para que a pessoa possa desenvolver habilidades, ferramentas para o convívio social, para quando o indivíduo sair de lá. Isso é trabalhado por meio de várias atividades dentro da comunidade terapêutica. Uma outra ação importante é o trabalho com a espiritualidade. Essas entidades ajudam o indivíduo a desenvolver a sua espiritualidade, ajudam o indivíduo a se conhecer melhor. Essa é uma ferramenta muito importante para quando ele sair da comunidade terapêutica, ele retomar a sua vida. E um outro pilar muito importante, Hermes, para o trabalho nas comunidades terapêuticas são as ações a partir do trabalho do acolhido. O indivíduo, quando está acolhido lá, realiza várias atividades por meio do trabalho. Isso é muito importante porque o trabalho acaba funcionando, como a gente fala, como laborterapia, ou seja, é o trabalho ajudando na recuperação do indivíduo, ajudando na terapia do indivíduo quando ele está acolhido. E o trabalho, também realizado na comunidade terapêutica, vai ajudar o indivíduo, muitas vezes, na sua reinserção social, na sua volta à sociedade. Porque o objetivo, na verdade, não é fazer com que o indivíduo apenas deixe de usar droga, mas que ele possa realmente reconstruir a sua vida, dar um novo significado para a sua existência, e o trabalho é muito importante nesse contexto. Então, as comunidades terapêuticas trabalham todas essas frentes. Inclusive, tem que também haver uma conscientização das empresas, né? Para a absorção dessa mão de obra. Sem dúvida. Isso é uma questão muito importante. Nós temos trabalhado também com as empresas e a sociedade como um todo para que todo mundo possa perceber que receber uma pessoa que está em processo de recuperação da dependência química é muito importante, não só para essa pessoa, mas é importante para ela, é importante para a sociedade como um todo. Porque quando a gente fala de dependência química, Hermes, nós estamos falando de problemas de saúde. As pessoas, quando usam drogas, elas estão mais suscetíveis a terem problemas de saúde, mas a gente está falando também de problemas na previdência social. Essas pessoas são mais afastadas do trabalho, isso impacta toda a sociedade. Essas pessoas se envolvem mais em acidentes automobilísticos, isso impacta toda a sociedade. Infelizmente, essas pessoas acabam se envolvendo mais em problemas de segurança pública, isso impacta toda a sociedade. Então, quando nós falamos da recuperação do dependente químico, nós não estamos só falando de uma questão que está circunscrita àquela pessoa, mas estamos falando também que, recuperando um dependente químico, a gente está levando benefício para todo o conjunto social. Ok. Doutor Quirino, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, muito obrigado pela disponibilidade, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Hermes, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando no Correio Debate. Obrigado. Bom, e na Assembleia